PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Afinal de contas, o que é mentoria? É o mesmo que coaching e consultoria? Qual é a mais eficiente? Para esclarecer essas dúvidas, convidamos o Roberto Tarran. Ele é mentor e diretor da Tarran Consultoria. Profissional bastante experiente, ele vai dar altas dicas sobre a importância da mentoria diante desse cenário que atravessamos. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo. Olá, Sidney, como vai? Tudo bem? Gostaria de agradecê-lo o convite para participar do podcast para a gente tratar desse lindo tema que é a mentoria. Então, Roberto, o que é mentoria? Sidney, em poucas palavras, a gente pode dizer que a mentoria é o ato de um ajudar o outro a aprender. De uma maneira mais formal, a gente pode dizer que é uma ferramenta de desenvolvimento profissional que tem o propósito de agregar conhecimento e orientação para o mentorado. É uma parceria num processo em que o mentor investe tempo, compartilha conhecimento e emprega seu esforço com a finalidade de apoiar o planejamento e o desenvolvimento do mentorado, fornecendo para ele exemplos práticos e desafios para enriquecer seu modo de pensar. Nesse momento, também é importante a gente definir o que não é mentoria, ou seja, como exemplo, mentoria não é acompanhamento de performance, não é uma relação de chefe subordinado, não é apoio nas atividades do dia a dia, nem é patrocínio de carreira. Não é aconselhamento pontual, não é terapia, não é consultoria e não é coaching. E quais são os benefícios que a mentoria proporciona? A mentoria ela traz benefícios tanto para o mentor quanto para o mentorado. Para o mentor, os benefícios são melhorar as habilidades de coaching e feedback, aprender sob diferentes perspectivas, reconhecimento, construção do legado, oportunidade de se manter atualizado e também desafiado. Para o mentorado, os benefícios são orientação sobre o desenvolvimento do negócio e decisões, compartilhamento de ideias, preocupações, ansiedades em um ambiente seguro, obter feedback honesto e construtivo, expandir seu contexto, exposição e novas oportunidades. Para alguns, a mentoria é uma nova opção de serviço e muitos desconhecem o perfil do mentor. Dá uma dica de como identificar um bom profissional desta área. Essa é uma pergunta bem importante porque o perfil do mentor ele é claramente definido. E para que o processo de mentoria tenha sucesso, ele deve desenvolver o seu papel seguindo exatamente esse perfil. Eu diria que o mais importante perfil do mentor é que ele saiba se colocar nos sapatos do mentorado. O que quero dizer com isso? Que ele consiga enxergar o problema sobre a visão do outro, do mentorado. Também é importante que o mentor tenha vontade de ajudar, genuinamente aquela vontade de compartilhar conhecimento com o mentorado, além de ter vivência e experiência. Ou seja, ele deve ter vivido situações que sejam boas e também ter vivido situações que sejam ruins. O mentor precisa ter tempo e também precisa ter energia. Deve respeitar a confidencialidade e se envolver verdadeiramente com o processo e o problema do mentorado. Ele deve saber escutar e deve saber perguntar. Na questão de saber escutar, ele deve entender o que o mentorado está dizendo e também o que o mentorado não está dizendo. Ele deve ser isento de qualquer tipo de julgamento quando o mentorado estiver dizendo alguma coisa. Deve saber perguntar, fazer perguntas diretas, fazer perguntas simples e também perguntas abertas. Provocar o mentorado a fazer questionamentos sobre diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista. O mentor deve manter o ambiente bem aberto a novas aprendizagens e para si próprio e o mentorado. Por fim, o mentor deve saber superar obstáculos. Por exemplo, quando os mentorados começam a faltar nas sessões ou também quando não fazem suas tarefas.
Em casos mais graves, onde o relacionamento se torna tóxico, quero dizer, onde já não existe uma comunicação entre o mentor e o mentorado, o mentor deve saber adequadamente e corretamente interromper o processo, sem nenhum tipo de ressentimentos entre as partes. Quais são os tipos de mentoria? Bem, Sidney, não existe aí uma definição clássica e bem reconhecida sobre diferentes tipos de mentoria. Se você ou um dos nossos ouvintes for na internet fazendo uma pesquisa tipos de mentoria, vai descobrir que algumas entidades classificam com 3 ou 4 diferentes maneiras, né? E outras chegar a 13, 14, como eu já cheguei a ver. Eu gosto de classificar dessa maneira. O primeiro tipo de mentoria ela é presencial ou à distância. O segundo tipo é pessoal ou profissional. E o terceiro tipo, individual ou grupo. Bom, pelo nome já fica claro as diferenças entre uma e entre outra, né? Então eu diria somente algumas observações. Na presencial, a grande vantagem é que a comunicação não verbal ela flui melhor. E também existe algumas situações onde o mentorado não se sente confortável fazendo mentorias à distância. Prefere ter uma presença física. Obviamente, hoje em dia, se for o caso, precisa seguir todas as recomendações para evitar qualquer tipo de contágio, né? E a grande vantagem da mentoria à distância é que ela necessariamente não precisa ser online, ela pode ser offline. Por exemplo, pode-se trocar mensagem por WhatsApp, você faz a comunicação entre o mentorado e o mentor, enviando mensagens e as pessoas vão lendo e vão respondendo de uma maneira mais livre, né? A mentoria pessoal versus a mentoria profissional. Bom, o pessoal atende mais umas necessidades, por exemplo, como relacionamentos familiares. Bom, qualquer situação pessoal, né, uma dificuldade que a pessoa está enfrentando numa comunidade como uma igreja ou como um clube, e aí a pessoa se procura algum tipo de aconselhamento, né? Então, nesse caso, o mentor é muito mais visto como confidente, né, um conselheiro, né? No foco profissional, o mentor ele apoia nas situações como o desenvolvimento de carreira, como uma nova função, ou qualquer tipo dentro do ambiente de trabalho, né? E o que é mais importante também é falar sobre individual ou grupo. Individual, o próprio nome já diz, é uma relação entre mentor e mentorado. Não necessariamente o mentorado precise ter um mentor, pode ter 2 mentores. Por exemplo, o mentor vai ajudá-lo na questão do desenvolvimento de carreira e o outro mentor vai ajudá-lo numa situação pessoal. Mas ele sempre vai ser atendido separadamente, um de cada vez, né? O mentor profissional vai somente estar sozinho falando sobre esse tema. Na questão de grupo, nós podemos ter aí, ou devemos ter 2 mentorados, né, que são atendidos ao mesmo tempo, né? 2 ou mais, por um mentor ou por vários mentores, né? Então, a mentoria em grupo ela pode ser usada para o fortalecimento de uma equipe, também pode ser usada para a resolução de conflitos entre os participantes, né? Buscar soluções para problemas complexos e que sejam comuns àquele grupo, né? Fortalecimento do espírito de equipe, enfim, todas as situações onde se procura apoiar aquele grupo, né? O tema da mentoria precisa estar envolvido dentro daquele grupo, pode ser usado dentro desse processo. Em cima de sua experiência, cite alguns exemplos de mentoria. Sim, Sidney, eu posso citar alguns exemplos de mentoria. Alguns deles eu vou até ter algumas pequenas alterações, mas em absolutamente nada mudou o objetivo e a meta do projeto de cada uma delas. Mas eu tenho que fazer isso para preservar a confidencialidade do processo.
Esse trata de um caso onde era uma mentoria sobre um engenheiro que estava ok com a carreira dele, até gostava do que fazia, mas tinha um sonho pessoal de ser tatuador. Imagine só, um engenheiro relativamente bem-sucedido, mas gostaria de mudar completamente de carreira. A mentoria durou vários meses e a meta que foi estabelecida era apoiar o mentorado, né, no meu caso, sobre qual caminho ele deveria tomar. A escolha sempre iria ser dele, obviamente, né? O papel do mentor não deve ser decidir pelo mentorado. Então, durante esse processo, temas como segurança do trabalho ou o risco de um sonho, qual deve ser escolhido? Abordamos temas como suporte da família, formação necessária para que a pessoa se torne um tatuador, riscos financeiros, dúvidas, né? As próprias dúvidas pessoais, será que é isso mesmo que eu quero? Futuro de cada profissão, processos de transição, controle financeiro. Bom, vários temas foram conversados aí e no final o mentorado decidiu arriscar na nova profissão. A gente nunca sabe como seria seu futuro como engenheiro, porém o que eu posso dizer que o mais importante é que ele está bem feliz com a sua escolha. Outro caso que eu posso citar foi de um gestor que estava enfrentando um problema com um subordinado em particular, que não aceitava, né, como gestor e causava vários conflitos e intrigas no departamento e fora do departamento também. Nenhuma ação que tinha sido tomada até aquele momento tinha resolvido esse conflito, né? E ao mesmo tempo, né, por causa da pandemia e algumas políticas internas da empresa, o funcionário não podia ser demitido. Então, o objetivo estabelecido foi achar qual tipo de influência e ações que o gestor poderia implementar para reverter favoravelmente essa situação perante a si próprio, como gestor, e também perante toda a equipe, né? E também, finalmente, respostas para os outros gestores, né, superiores a esse próprio gestor. A situação também se concluiu de uma maneira favorável e isso acaba atendendo plenamente o objetivo de um projeto de mentoria. O terceiro caso, esse eu já posso citar o nome da empresa, porque está aí aberto no Instagram, foi feito para a empresa Dom Doces de Leite. Nesse projeto de mentoria, o tema abordado foi a visão sobre processos de fabricação, de como enfrentar problemas nessa atividade, porque um processo de fabricação sempre tem oportunidades, né, para ser melhorado, né, e situações e problemas para ser resolvido. E a DUM é uma pequena e média empresa, né, uma PME, e também o projeto de melhoria abordou o tema de como construir uma mentalidade de melhoria contínua, a longo prazo, para manter o sistema de manufatura bem sólido. Todo esse projeto da DOM foi feito dentro da plataforma da Canguru, do qual eu participo como mentor voluntário. Chegou a hora, Roberto. Afinal de contas, qual é a diferença entre coaching, consultoria e a mentoria? Excelente pergunta essa, Sidney, porque é muito comum as pessoas ou até mesmo organizações não entenderem exatamente a diferença entre projetos de mentoria, de coaching e de consultoria. Eles até têm pontos em comum, mas cada uma delas tem uma definição muito clara. Para definir coaching, eu vou usar um exemplo do esporte. Imagine um atleta de natação que pretende melhorar sua performance em competições. O coach define as atividades físicas, os treinamentos, alimentações e exercícios para que o atleta atinja os resultados pretendidos. O coach ele tem que estimular o desenvolvimento do cliente dele, no caso do nosso exemplo, o atleta, né? Para que ele se conheça melhor, que ele encontre o caminho e os objetivos a serem alcançados. Ele interfere e determina ações
que o cliente ou o coach devem seguir. No caso de mentoria, imagine um jovem recém-promovido para gerente de uma fábrica, que está inseguro sobre qual a melhor maneira de agir nesse novo desafio. Então, a fim de buscar apoio sobre como se portar, o gerente contrata um profissional com muitos anos de experiências em gerenciar fábricas e também com casos de sucesso e casos que falharam, né? Nos quais o mentor já enfrentou e que pode trazer essa bagagem e compartilhar com esse novo gerente. Então, o papel do mentor vai ser sempre aconselhar e suportar e apoiar e escutar o mentorado, para que no final o mentorado ele consiga por si próprio escolher os seus próprios caminhos. Nesse caso, diferente do coaching, o mentor ele não define e diz claramente o que o mentorado deve fazer. A decisão sempre é do mentorado. O consultor ele já age diretamente, em outras palavras, ele é contratado por uma organização para resolver um problema bem definido, bem claro. E ele está ali para interferir no resultado, né? Então, imagine uma empresa que esteja enfrentando algum problema de qualidade no mercado. Obviamente que vai afetar tanto o resultado financeiro como um desgaste de imagem. Então, depois de algumas ações internas, antes de contratar um consultor, a empresa não consegue resultados práticos. Então, ela decide contratar um profissional que é especialista e qualificado naquela área. O consultor ele vai preparar inicialmente um diagnóstico da situação, via análise do processo produtivo do cliente e apresentar propostas para a solução do problema. E, eventualmente, ele também pode ser contratado para implementar essas ações. E qual é a importância da mentoria diante deste cenário do novo normal? Olha, assim como em todas as áreas, o projeto de mentoria também foi afetado pelo cenário do novo normal, né? Nós estamos passando aí pela maior transformação cultural nas empresas, onde todo mundo está se adaptando num cenário online, que está sendo, além de constante, né, obrigatório, que antes acontecia muito mais por uma acomodação de agenda do que por imposição de um fator externo. Não foi diferente entre mentores e mentorados. Os encontros presenciais foram substituídos por online. Felizmente, hoje nós temos uma fartura de plataformas com boas qualidades, né? Porém, os temas mudaram, né? Então, conselhos como relacionamento com subordinados e chefias passaram a ter uma pauta maior. A segurança com relação ao emprego, né? A segurança pessoal de ser demitido durante a pandemia, a adaptação da família que está presente aí no dia a dia, todos esses três fatores entraram nas conversas entre mentores e mentorados. O maior desafio do mentor foi ter que se preparar para esse novo ciclo de aconselhamento, assim, acomodando seus conhecimentos dentro dessa situação. Experiência de vida foi e é, né, um fator preponderante nesse processo. Roberto, qual é o fluxo ideal para um projeto de mentoria? Sidney, antes de responder sobre o fluxo ideal de um projeto de melhoria, eu queria ressaltar que não existe um fluxo mandatório. O projeto ele é muito estabelecido em cima do objetivo do mentorado e o acordo entre o mentor e o mentorado, tá? Mas existe sim um fluxo ideal, tá? Ele deve consistir com início, com meio e com fim. Essas etapas elas são dessa maneira. No início, nas duas primeiras reuniões, o mentor e o mentorado devem estabelecer quais serão os total de reunião para aquele projeto de mentoria. 5, 10? Qual a frequência? Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Qual a agenda? Já estabelecer as datas, dias, etc.
qual plataforma de comunicação, hoje em dia é bem importante, né? E também trocar história entre eles, se caso eles não se conheçam, o mentor se apresenta, conta sobre sua experiência, quem é ele, etc. E também o mentorado em troca faz o mesmo exercício, né? Eles também devem concordar, né, nessas 2 primeiras reuniões qual vai ser o indicador de sucesso. Por exemplo, o mentorado está pedindo aconselhamento sobre qual profissão deve seguir, médico ou engenheiro. E esse projeto vai durar 6 meses, com reuniões mensais, e no final a decisão do mentorado sobre ser médico ou engenheiro é que vai medir o sucesso. Esse é só um exemplo, tá? Essas metas devem ser SMART, né, para quem está familiarizado com esse processo. Nas próximas reuniões, vamos dizer que seria o meio, né, elas devem ser exploradas para o desenvolvimento do mentorado, né? Então, as reuniões devem começar com o follow-up da anterior e finalizar com o rápido entendimento da conversa daquele dia. Convém regularmente lembrar, né, do objetivo, né? Olha, o objetivo é que no final dessa reunião ou desse projeto tenha definido qual é a profissão que o mentorado vai escolher. Então, durante essas reuniões periódicas, todo o desenvolvimento, dúvidas, decisões, informações devem ser trocadas entre os dois e o mentor apoiá-lo para que o mentorado tome a decisão melhor para ele. E no final, né, ambos devem rever todo o projeto e assegurar que o objetivo da mentoria foi alcançado. Tem que ser baseado naquelas expectativas, né, do mentorado versus os resultados alcançados. Os dois, ambos, né, mentor e mentorado, devem estar satisfeitos. Se necessário, eles podem até recomeçar uma nova rodada com um novo projeto de mentoria. Bom, como todo projeto, existem riscos, e não é diferente dentro de um projeto de mentoria. O maior de todos os riscos é a total falta de interação entre mentor e mentorado. A química, né, que quando não há uma química entre ambos, o que vai resultar aí numa quebra de comunicação. Outros riscos que temos são o mentorado criar dependência do mentor, ou seja, o mentorado achar que o mentor tem que tomar as decisões por ele. A arrogância do mentor também é um risco, né? O mentor, com a sua experiência, com a sua vivência, sobrepor o seu papel de conselheiro para impor situações, né? O processo virar terapia, ou o mentor e mentorado perderem completamente o foco do projeto. Achei importantíssimo o que você citou sobre os riscos que ocorrem em todos os projetos e que é preciso ter o foco sempre. Independente de se envolver mentoria, consultoria ou coaching, mas especificamente no caso da mentoria, como você mencionou no início da entrevista, há uma parceria. É o ato de um ajudar o outro a aprender. Achei fantástica essa definição. Muito legal. Roberto, parabéns pela brilhante participação. Muito obrigado. Desejo sucesso para você e para a Tarran Consultoria. Pelo contrário, Sidney, eu é que agradeço a oportunidade para falar sobre mentoria e desejo muita sorte e sucesso para você, a PM News, e para todos os ouvintes. Obrigado. PME News Podcast Entrevista.